Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho responder uma tag, que é a tag Como Eu Leio. E quando eu vi essa tag, eu amei ela, porque vai dar para me tirar várias dúvidas de vocês, que vocês já me fizeram várias perguntas sobre isso lá no Instagram. Eu vi essa tag no canal da Paloma, que é Livros da Paloma, e ela selecionou, ela encontrou duas tags que tinham esse nome, tag Como Eu Leio. Então, o que ela fez? Ela selecionou perguntas dessas duas tags e respondeu elas lá no canal dela. Então, as perguntas que eu vou responder para vocês são exatamente as perguntas que ela selecionou, porque eu gostei dessas perguntas. A primeira pergunta é: como você descobre novos livros para ler? E eu descubro, primeiro, através de autores que eu gosto, né, que eles vão lançando livros novos, ou tem outros livros que eu não conheço, e aí eu já coloco ali na minha listinha para ler, como, por exemplo, a Julia Quinn, que eu li ano passado, a série Bridgerton, e eu amei, aí fui atrás de outros livros da autora. Também encontro novos livros para ler através do Instagram e do YouTube, seguindo o Bookstagram e Booktube, né? Eles vão dando dicas e eu vou anotando. E antes da pandemia, quando eu ia para a livraria, eu ficava folheando os livros e vendo se eu tinha interesse. Agora eu faço isso na Amazon, eu fico o tempo todo lá na Amazon olhando livros novos, lançamentos, livros antigos que estão ali na minha lista que eu quero comprar e fico lá esperando. Então é assim que eu descubro novos livros para ler. A segunda pergunta é: como você entrou nesse mundo da leitura? E a resposta é: desde sempre, desde que eu entendo por gente que eu gosto de livros. Eu pegava os livros da minha mãe, mesmo quando eu não sabia ler, eu pegava para folheá-los, amava livros. E isso foi uma das coisas que me fez ler bem rápido, aprender a ler bem rápido, porque eu ficava o tempo todo tentando ler, até que minha mãe teve pena de mim e começou a me ensinar pequenas palavras, isso antes de eu entrar na escola. Quando eu entrei na escola, eu já sabia um pouco, né? Não sabia ler assim muita coisa, mas já sabia um pouco, e logo eu aprendi completamente. E aí eu começava a pegar livros na biblioteca, eu lia muito livros de quadrinhos, como Turma da Mônica, Menino Maluquinho, mas eu lia qualquer coisa que eu encontrasse na biblioteca, livros de contos de fada, e continuei assim, nunca, sempre gostei de livros, nunca tive uma fase assim que eu não li, mesmo que eu lia pouco, mas eu sempre li alguma coisa. A terceira pergunta é: como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Meu gosto literário não mudou, eu acho, né? Assim, eu só acrescentei algumas coisas, mas eu acho que vai por fase. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ler contos de fada, né? Aquelas histórias de Cinderela. Eu gostava muito de revistas de quadrinho, como eu já falei, Menino Maluquinho eu amava, Turma da Mônica. Mafalda também gostava bastante. Depois, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a pegar livros de histórias mesmo, como, por exemplo, eu comecei a ler clássicos, eu li muito Primo Basílio, Cortiça, A Casa de Pessoa, inclusive esses são meus livros favoritos daquela época, eu lembro pouquíssima coisa deles, porque eu li quando eu era bem jovem, eu tinha uns 14, 15 anos por aí. E aí também eu comecei a gostar de psicologia, então eu pegava muitos livros assim, de crescimento, de desenvolvimento pessoal para ler na época. E depois eu comecei a ler os livros que estavam em alta, que era muito falado, que iam virar filmes, séries, alguma coisa assim, como por exemplo Crepúsculo. Mas não é que eu não gosto mais desses livros, eu acho que se eu for ler, posso dizer que eu não gosto tanto quanto naquela época, mas com certeza eu não vou odiar o livro. Então eu acho que meu gosto não mudou. Clássico mesmo, eu ainda amo livros clássicos. Inclusive quero reler esses livros que eu li na adolescência. Tá na minha meta. Não sei se eu vou conseguir ler esse ano, mas em breve eu quero ler. E agora, nesse momento, eu estou gostando muito de romance de época. Eu gosto de todo romance, mas eu acho que o gênero que eu mais estou lendo agora são os romances de época. A quarta pergunta é: com que frequência você compra livros? E vocês sabem que eu já falei muito sobre isso aqui, também lá no Instagram. Eu compro uma vez por mês, às vezes eu passo um mês sem comprar, compro de 2 em 2 meses. Vai muito das promoções, dos livros que eu quero comprar, tá no preço bom. Então eu não tenho assim um período certo para comprar livros, eu compro sempre que eu posso. A quinta pergunta é: como você entrou nesse mundo dos canais literários? E eu entrei, eu acho que eu já falei disso aqui também, porque eu queria falar sobre livros, eu queria comentar sobre as minhas leituras, e eu não tinha com quem fazer isso, né? Apesar de ter algumas amigas minhas que lê,
que lê muito, inclusive, mas eu não tinha uma pessoa assim para falar o tempo todo, lendo tal livro, gostei de tal livro e não gostei. E aí eu acabei criando o Instagram primeiro, fiz lá o Instagram literário para compartilhar isso, os livros que eu gostava, os que eu não gostava, ficar falando de livros. E depois eu resolvi criar o canal aqui no YouTube também para falar sobre isso, né? Para ter ali, até porque tem livro que você lê e que você não consegue ficar só para você tem que falar o que você achou dele. E aí é esse o meu foco aqui no canal, como lá no Instagram, falar de livros, dos livros que eu gosto e dos que eu não gosto também. A sexta pergunta é: como você reage quando não gosta do final de um livro? Eu fico revoltada, decepcionada. Acho que muita gente que me segue lá no Instagram viu minha revolta com o livro A Elite. Principalmente a Elite, a escolha eu não gostei muito, mas eu não me revoltei tanto, mas a Elite me incomodou bastante o final. E eu falei muito sobre isso, falei muito mal da protagonista. Então é isso, quando eu não gosto de um livro, eu vou falar. Quando o final de um livro é ruim, eu vou desabafar e vou falar o que eu achei realmente. A sétima pergunta é: com que frequência você espia a última página do livro para saber o final? E muita gente fica chocada com isso. Como é que a pessoa vai olhar a página final do livro para ver o que vai acontecer? Eu faço isso, gente. É uma das minhas manias de leitor. Acho que quase todos os livros que eu pego, principalmente se eu ver que o negócio está desandando ali na história, eu vou lá no final para ver se realmente vai dar certo, se o final vai ser bom, porque às vezes se o final não for bom, eu prefiro não ler para não me decepcionar. Outras vezes, quando eu acho que o negócio vai desandar, eu já tento não pegar spoiler, porque é certeza que se eu pegar spoiler, eu não vou continuar a leitura. Mas eu sempre, quase sempre, eu olho o final para ver como é que vai ser, se o casal protagonista vai ficar junto. Eu amo olhar o final, eu amo spoiler. A oitava pergunta é: gasta quanto em média com livros por mês? Já estourou o limite do cartão de crédito com livros? Então, nunca estourei o limite do cartão de crédito com livros. E eu gasto, assim, depende muito, mas eu sempre coloco ali para gastar de R$ 100. Eu coloco até R$ 200, mas nem sempre eu gasto R$ 200, eu gasto cento e pouco, 150. Como eu digo, eu deixo para comprar os livros quando eles estão numa promoção muito boa, porque com 150 eu vou comprar muitos livros. Então eu tento assim equilibrar para comprar sempre os livros que eu quero e aproveitar as promoções. Então não gasto tanto assim com livros e também nem compro sempre, é só às vezes que eu compro. Lembrando que é bom você ter essa consciência de comprar apenas os livros que vocês querem ler, não ficar comprando muito por o que está na moda, por o que estão falando no Bookstagram. É bom você investigar, saber se realmente o livro é bom, se realmente você vai gostar do livro, porque livros são caros, né? A gente sabe disso. E aí você investir um preço muito alto num livro que você não vai gostar é um desperdício muito grande, você vai ficar revoltado. Então por isso que eu penso bastante antes de comprar um livro. A nona pergunta é: consegue livros emprestados com que frequência? Se sim, quem te empresta? Então, atualmente eu não consigo livros emprestados com ninguém, porque meu ciclo de amizade não tem assim tanta gente que gosta de ler como eu, né? Outra coisa também é a pandemia, eu não tenho a como sair para pegar livros emprestados com ninguém, nem estou emprestando livros a ninguém. Então, os livros que eu estou lendo são os que eu compro mesmo. Mas antes, na minha adolescência, eu pegava livros emprestados na biblioteca da minha cidade. Eu sempre estava por lá para pegar algum livro que eu queria ler. A 10ª pergunta é: lê em média quantos livros por mês? Eu leio em média, eu vou colocar o real, eu leio 3 livros, 4 livros. Esse ano foi que eu fiz uma meta de leitura assim, bem alta, vocês viram lá no vídeo, de metas de leitura. Se ainda não viu, vou deixar linkado aqui nos cards para você ir lá conferir. Que eu coloquei uma meta de ler 70 livros. Então, para me ler 70 livros durante o ano, eu vou ter que ler pelo menos 6 livros por mês. Em alguns meses eu posso ler menos, como 5 livros e tal. Então, essa meta de agora eu estou conseguindo bater por enquanto, né? Que é ler os 6 livros por mês, mas eu não me cobro tanto. Se eu conseguir ler os 6 livros, tudo bem. Se eu não conseguir, também não tem problema. Tem livro que você lê bem rápido, como, por exemplo, alguns romances que você vicia e quer saber logo o final. Mas tem outros que você tem que ler com calma. Como, por exemplo, os livros de desenvolvimento pessoal. Eu estou lendo um livro de desenvolvimento pessoal no momento, que é O Poder do Hábito. E se eu for ler ele, como eu leio um romance, não vai fazer o menor sentido. É um livro que você tem que ler aos poucos. Então, isso vai variar muito com o tanto de livro que eu vou ler, dependendo da lista de livros que eu tenho para ler durante o mês.
mas o normal é que eu leia 3, 4 livros. Só agora, esse ano, que eu estou tentando ler 6 livros por mês. A 11ª pergunta é: consegue abandonar um livro no meio da leitura? E eu fiquei com a mesma dúvida que a Paloma, né, quando ela respondeu essa tag, que é: se eu consigo abandonar o livro ali e parar para poder voltar a ler ali no meio, sem ser finalizando o capítulo, ou se eu não gostei do livro e vou abandonar ele. Então, eu vou responder as duas perguntas igual ela fez. Primeiro, não, eu não consigo abandonar um livro no meio ali do capítulo, eu tenho que finalizar o capítulo para poder parar ali e voltar a ler depois, até porque se eu não fizer isso eu vou me perder, eu vou ficar pensando onde foi que eu parei, eu acabo lendo o que eu já tinha lido, se eu não fizer isso. Então eu sempre paro a minha leitura no final do capítulo. Quanto a eu não gostar de um livro e eu abandonar ele, é muito, muito difícil eu fazer isso. Por mais que eu não esteja gostando do livro, eu insisto, né, na leitura, porque eu não gosto, é praticamente um toque que eu tenho, eu não gosto de deixar um livro ali abandonado. Se eu não conseguir ler, tentar de todas as formas, é que enfim eu abandono, mas em último caso, a prova Elite, que assim, estava bem difícil continuar lendo, porque estava bem chato, mas eu insisti e ainda li o 3º livro, que é A Escolha. A série Irresistíveis também foi desse jeito, eram 10 livros, uma série enorme, e alguns livros era bem chato, eu demorei muito para finalizar, mas eu insistia, porque eu queria ler os outros livros, e eu não conseguia, tipo, não gostei do 4º livro, vou parar ele aqui, abandonar ele e vou começar o 5º, não, eu não consigo. Quero seguir a ordem, até porque vai ter personagens ali que vai ser inserido e eu não vou ficar perdido sem saber onde foi que eles entraram, o que aconteceu com eles. Então, muito, muito raro eu abandonar um livro, só se eu não conseguir mesmo, depois de muitas tentativas. A 12ª pergunta é: consegue ler em local movimentado ou com barulho? E sim, eu consigo ler em qualquer lugar. Antes da pandemia eu lia bastante na fila de banco, quando eu tinha algum compromisso no banco eu levava o celular e lia no celular. Eu não gosto de andar com um livro físico porque ele é pesado, mas eu lia no celular e agora eu tenho Kindle. Quando a pandemia acabar eu vou poder ler em qualquer lugar com Kindle. Lia em consultório médico esperando para ser atendido, lia em fila de supermercado, lia no ônibus quando eu ia para casa dos meus pais, que agora também não estou saindo, né, por causa da pandemia. Então eu leio em qualquer lugar, até porque dependendo do livro, quando o livro é muito bom, eu acabo me desligando ali do barulho, da conversa das pessoas e me ligo só no livro, fico focada só ali no livro. Então eu consigo ler em qualquer lugar, com música, sem música, não tenho esse problema. A 13ª pergunta é: qual a hora do dia que você prefere ler? Assim, preferência mesmo, eu prefiro ler à noite, depois que eu já tenho terminado todo o meu trabalho, todas as coisas que eu tinha para fazer durante o dia, porque ali é uma hora que eu vou relaxar, então eu pego ali meu livro e vou ler. Mas, dependendo da situação, quando eu estou muito ocupada, quando eu estou muito cansada, e eu tenho ali uma meta de leitura para cumprir, eu leio quando eu tiver tempo. Então, eu leio depois do almoço, no meu horário de almoço, leio assim que eu acordo, depende muito do meu horário disponível, mas de preferência eu prefiro ler à noite. E a 14ª pergunta é: quem você indica para responder essa tag? Gente, eu indico vocês que estão aí me assistindo, vocês podem responder. Caso vocês tenham canal no YouTube, respondam. Caso vocês não tenham canal, pode responder aqui nos comentários, eu vou amar ver as respostas de vocês. Se você tem alguma outra pergunta que não foi respondida aqui na tag e você queira saber sobre hábitos de leitura, sobre minha rotina de leitura, pode deixar aqui nos comentários ou me dar dica de vídeo para gravar, que eu vou amar também. E é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, né, o que você achou e de compartilhar com os amigos que gostam de livros e de tags. E nos vemos nos próximos vídeos.